Hoje uma aula muito especial, né, dando sequência à nossa aula da semana passada, e hoje recebendo a professora Luísa Garnello, né, para a gente ouvir e conversar sobre perspectivas sobre a saúde indígena. A professora Luísa já está entre nós aqui na sala. Quero desejar, assim como a todos, a ela também boas-vindas, agradecer por ela ter podido colocar essa data na agenda. Sabe que tem uma agenda bastante difícil, bastante corrida, né? E quero, para a gente perder o mínimo de tempo possível, já apresentar a Luísa e, ao final, já passar a palavra para ela, para que ela possa fazer a exposição. A Luísa Garnello é médica, ela tem residência em Medicina Preventiva e Social pela Universidade Federal do Amazonas, tem mestrado em Ciências Sociais pela PUC São Paulo e doutorado em Antropologia pela Unicamp. Atualmente, ela é pesquisadora titular aposentada da Fiocruz, em Manaus, onde atua como pesquisadora. Então, retomando, a Luísa é membro do corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Fiocruz e docente e coordenadora do Programa de Doutorado em Saúde Pública na Amazônia. Ela atua prioritariamente na área indígena do Alto Rio Negro, tem experiência de coordenação ou participação em projetos multidisciplinares de pesquisa em saúde indígena, antropologia da saúde e avaliação em saúde. Luísa, seja muito bem-vinda e muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Davi. Bom dia a todos, todas. É um prazer estar aqui. Uma plateia assim, bastante grande, né? Um número grande de participantes e tal, eu não tenho noção, e não vou perguntar quem são vocês e o que vocês fazem, porque eu tenho certeza que todo mundo que entrou aqui fez essa pergunta deve ser cansativo, porque as pessoas se sucedem, né? E ficam curiosas, tentando entender quem são esses participantes aqui. Então, isso vai surgir no debate, na conversa e tal. E eu preparei uma conversa que eu espero que seja sequencial àquilo que a Roberta apresentou na semana passada, né? Ela apresentou os fundamentos e eu vou trabalhar com aspectos da operacionalização. Eu consigo projetar aqui, Davi? Posso partilhar? Ok. Então, eu estou trabalhando aqui com alguns desafios para operacionalizar a política de saúde indígena, porque entre o desejo, né, e a decisão da gestão pública de fazer uma política existir e a operacionalização dela, a gente tem, né, um espaço muito grande. Vide as dificuldades que nós enfrentamos no próprio Sistema Único de Saúde como um todo. Então, a gente tem que analisar quais são as dificuldades, os percalços, para que a gente consiga propor, né, melhorias e aprimoramentos. Então, é mais ou menos nessa linha que eu estou trabalhando aqui. Eu escolhi um pouquinho, naturalmente que esse é um fórum de políticas públicas, mas eu escolhi alguns aspectos da caracterização da política pública que eu acho que são de relevância para esta apresentação, certo? Então, essa relação entre Estado e sociedade é um dos elementos importantes, né, nos estudos sobre política pública, e isso, né, leva ao entendimento, por exemplo, dos processos políticos que permitiram, que viabilizaram que a população indígena tivesse essa possibilidade de ter um subsistema de saúde indígena. Tem um questionamento muito grande, já antigo, de por que é que tem que ter um subsistema de saúde para indígenas, se é um SUS paralelo ou coisa desse tipo. E, de fato, isso tem a ver com esses processos políticos que ocorreram no Brasil logo depois do final da ditadura, né, na nova república e no bojo da reforma sanitária, pouco depois da implantação do SUS, porque ainda que a lei Arouca ela seja de 99, esses debates eles vinham ocorrendo já no final da ditadura, porque a população indígena foi extremamente penalizada pela ditadura e parece que é uma característica dos governos de direita, né, elegerem os índios como inimigos públicos do Estado. Então, a gente viu agora, né, no governo que terminou, o que é uma agenda do Estado contra uma minoria. Né? Então, aparentemente, você tem uma deliberação, né, dessas correntes mais à direita, mais conservadoras, de
incidir de forma bastante desfavorável sobre as populações indígenas. Você tem disputas territoriais, você tem interesses de diversas ordens que respondem por isso, né? Então, é preciso entendimento dessas bases sociais dos processos políticos que tanto propiciaram a criação do subsistema de saúde indígena, quanto dificultaram e vem dificultando a vida, né, nessas regiões onde vivem os indígenas e a existência mesmo deles como um todo. Esse outro conceito que está abaixo, né, essa política pública enquanto ações coletivas para a garantia de direitos sociais, configurando um compromisso público. A gente está vendo de novo agora, a cúpula da Amazônia, esse compromisso público e tal, do Estado brasileiro, né, dentre outras coisas, da questão da sustentabilidade, da preservação da floresta, e do tempo da ditadura para cá, aconteceu uma sofisticação muito grande, né, da manifestação política dos povos indígenas, e eles foram guindados, de fato, a elementos cruciais nessa discussão da preservação ambiental. E eles têm feito um uso bastante criativo, interessante, inteligente deste papel que lhes foi otorgado, né? Não foi uma criação, digamos assim, né, uma deliberação. Nós vamos ser os agentes cruciais da preservação da floresta. Não, isso foi trazido, uma agenda trazida pelo movimento ambientalista e que foi entendida pelos índios com rapidez como uma coisa que seria possível, né, potencializar a realização de suas demandas. Então, essa questão, essa noção do compromisso público, ela é muito importante para quê? Para transformar aquilo que é do âmbito privado, ou seja, a saúde do indivíduo A, B e C, em ações coletivas que sejam, né, desenvolvidas no espaço público e com, né, a finalidade de uma política de compromisso público do Estado com um determinado grupo social, que no caso são as sociedades indígenas que vivem em nosso território. Acontece que fazer política pública é uma coisa muito difícil, né, e complexa, porque você tem uma tensão permanente entre a necessidade do universal, de você instituir, né, uma coisa que seja para todos, já que você precisa garantir a igualdade dos cidadãos, e aí você tem essa proposta do próprio SUS, né, que é universalizar, mas a realidade da vida, né, cotidiana, da vida real, é a multivariedade. Então, você tem que, simultaneamente, né, instituir aspectos de gestão, aspectos de execução de serviços de saúde que são para todos, ou seja, iguais para todos, mas você tem que achar uma forma de equacionar esta igualdade para todos com as necessidades das pessoas, e entrando aqui na sequência o princípio da equidade, né? Então, a universalidade, ela garante a extensão de cobertura, mas a equidade, ela se propõe, né, a ofertar algo de acordo com as necessidades das pessoas. E como as necessidades são muito singulares e muito variadas, se torna extremamente difícil você equilibrar as duas pontas dessa equação. No caso indígena, em específico, né, a particularidade dos modos de vida dessas pessoas, eu vou mostrar um pouquinho de alguns aspectos que os disceitos têm que se haver, torna ainda mais difícil você conseguir esse equilíbrio. Mas, sem dúvida, que a implantação da Política Nacional de Saúde Indígena, ela fez um ganho de qualidade extraordinário, porque, primeiro, ela fez uma extensão de cobertura, onde, basicamente, antes do subsistema existir, né, antes da entrada do Ministério da Saúde, enquanto, né, o principal agente de política pública para a saúde indígena, se colocar, que antes era feita pela FUNAI e por outros órgãos, ONGs, uma coisa bastante fragmentária. Antes disso, você praticamente não tinha uma assistência efetiva nesses territórios. Então, essa extensão de cobertura é um mérito, de fato, né, do subsistema de saúde indígena, inclusive um pouco antes da criação oficial dele, porque já havia ação, né, desde 85. Essa política nacional, conforme Roberta apresentou na aula passada, ela tem essas três premissas que são cruciais, né, que tornam ela diferenciada efetivamente enquanto política, enquanto ação. A gente vai ver aqui que as coisas são um pouco mais complicadas. A articulação com sistemas tradicionais de cura e cuidados, porque nós não estamos lidando com quaisquer brasileiros. Nós estamos lidando com sociedades que têm sistemas próprios e muito sofisticados de interpretação do mundo, da relação com a natureza, e uma consequência disso é que elas têm concepções próprias sobre doença, cura e os sistemas de cuidados que estão muito articulados com relações de parentesco, com a cosmologia desses grupos. Então,
é uma premissa da Política Nacional de Saúde Indígena que tem que ter articulação, que significa respeito mesmo. E a presença de pessoal, né, preparado para intervir nesses contextos interculturais, porque os índios não estão isolados, os indígenas não estão isolados no mundo, né? Eles estão em interação, né, desde muito antes, desde que Colombo pintou nas Américas, porque a gente fala sempre em Cabral, já que foi aqui no nosso país, mas é preciso lembrar que as interações entre os grupos indígenas que viviam na América Central, né, e no resto da América Latina, desses grandes impérios, né, que a gente tem muita informação sobre incas, astecas e tal, havia uma grande rede de relações pré-colombianas, de comércio, de guerra, de trocas, de alianças, né? E isso tinha repercussão, inclusive, nas populações amazônicas, que eram muito, muito articuladas com esse mundo pré-colombiano. E, no caso amazônico, a gente também tinha uma articulação importante com a turma Tupi-Guarani que ficava no litoral, né? Então, também faz parte dessa obrigação do subsistema fazer essa, então, atenção diferenciada. E a gente vai problematizar bastante ao longo da apresentação o que é atenção diferenciada. Então, tem algumas perguntas assim que seriam interessantes, né, para a gente ordenar nosso debate, nossas ideias. Assim, que marcos teóricos na saúde pública, e aí tem mais, né, na antropologia, orientam a formulação dessas dimensões da Política Nacional de Saúde Indígena? Porque aí entra essa dimensão das ciências sociais, pela necessidade de entender que as pessoas têm modos diferentes de conceber, interpretar a realidade e, consequentemente, de agir, né? Então, a antropologia é crucial, né? Os saberes antropológicos aqui. E como essas premissas se expressam nas práticas sanitárias das equipes dos distritos sanitários especiais indígenas, que vocês já aprenderam a ver na abordagem passada feita pela Roberta. Porque uma coisa é aquilo que o legislador concebe e que a gente batalha, né, para que se transforme em lei, em decreto, em estrutura no Ministério da Saúde. Outra coisa é a dimensão da praxis, né, das pessoas que estão efetivamente atendendo. Porque esses são os agentes reais, né, da política, esses é que colocam a política em ação. Então, é importante entender como é que aquelas premissas lá da política nacional elas se expressam nas práticas sanitárias. Então, nós temos várias pesquisas em andamento, tentando entender como é que isso acontece e tal, as características que elas assumem no dia a dia, né, do atendimento. Para as equipes, né, o que é, então, atenção diferenciada? Está lá de uma forma muito vaga no documento da PNASP, e todo documento de política nacional ele é necessariamente genérico, né, por causa da necessidade de você equacionar um rumo, né, digamos assim, para todos. E como, né, na ação cotidiana do DICEI, essas praxes dos profissionais elas se articulam com as medicinas tradicionais. E eu adicionei uma última aqui, que não está contemplada na concepção da política, mas a gente vai ver que é muito importante, né? Como é que a ação cotidiana do DICEI se articula com as demais instâncias do SUS? Porque este é um ponto muito importante. A gente tem muitas contradições que o subsistema de saúde indígena gerou no SUS, no Sistema Único de Saúde, em relação às premissas do SUS de municipalização, de descentralização e coisa dessa ordem. Então, alguns problemas aqui que vão perpassar a nossa conversa o tempo inteiro. Bom, eu não vou me estender muito sobre isso que foi falado, mas, essencialmente, é preciso caracterizar os distritos sanitários especiais indígenas como sistemas locais de saúde. Só que eles são de âmbito federal, realizando APS, né, em terras indígenas. E aí começa a primeira coisa importante a gente problematizar. Não há, no nosso país, outro nicho, né, de âmbito federal que execute ações de APS, do jeito como faz o DICEI, né? E essas terras indígenas, elas são muito, mas muito distintas das áreas de abrangência das UBS municipais, né, em termos de amplitude desses territórios, do desconhecimento das características deles, da ausência de rotas de transporte, da ausência de urbanização e coisas desse tipo. Quando eu falo ausência, eu necessariamente não estou dando um juízo negativo, tá? Porque a ausência de rotas de transporte ela é muito benéfica do ponto de vista da proteção da existência dessas pessoas.
quando você abre estradas, você não facilita a sua vida das pessoas, você também facilita a circulação de patógenos, você facilita narcotraficante, madeireiro, invasores. Então, essa ausência de rotas, ela tem um aspecto também de proteção, né, da integridade, da liberdade dos indígenas e tal, mas tem uma consequência prática para a prestação de serviço de saúde, porque dificulta bastante, né? Coisa que a gente não tem. O que a gente tem no nosso desenho, no nosso formato de atenção primária no nosso país, ele é essencialmente urbano. Ainda que sejam municípios pequenos, pequenas localidades, mas ele está desenhado, né? Quando a gente tem noção de microáreas e tal, de abrangência, de cobertura, de adscrição, é basicamente uma coisa voltada à lógica interna, intrínseca a esse modelo, é urbana. E não é isso que acontece nas áreas de abrangência do GICEI. São muito distintas, a gente vai ter umas fotozinhas aí só para mostrar um pouquinho. Por ser um gestor de âmbito federal, e você tem uma série de atividades que, para garantir uma linha de cuidado continuada, elas têm necessariamente que sair do DICEI, porque ele não apenas é de âmbito federal, mas ele é atenção primária. Então, para fazer uma série de continuidade nessa linha de cuidado, você tem que ter interface com estabelecimentos estaduais e municipais. E como a gente vai ver nos desafios para a gestão, não há uma relação de continuidade necessariamente. Ela existe na prática, com umas consequências importantes em termos de espera, em termos de dificuldade de acesso, ou uma personalização dessas relações quando as pessoas que estão no DICEI se relacionam bem com prefeito, secretário e tal, enfim, elas conseguem alguma coisa, mas não do ponto de vista estruturado, né, do sistema de saúde enquanto política pública. Em função de características como essa, a prestação da atenção diferenciada, ela exige um escrutínio muito, muito profundo, muito detalhado, minucioso das condições de vida das populações indígenas, que são normalmente, habitualmente, desconhecidas pelas equipes de saúde, porque as equipes de saúde, a maior parte das vezes, são quem? Pessoas que viveram nas cidades. Não é nada incomum que a gente tenha nos DICEI da Amazônia, por exemplo, uma parte expressiva de profissionais médicos, de enfermagem, de odontologia, que vieram do sul e do sudeste. Portanto, bastante desconhecedores das condições de vida que vigem entre as populações que eles atendem. Isso também é um ponto de estrangulamento. Dentro dos desafios do SASI-SUS, um dos mais importantes é o desafio demográfico. A gente está aí agora, né? Saiu esses dias agora uma síntese do Censo Indígena do 2022, que remete, né, a esse escrutínio do perfil demográfico da população indígena que vive no Brasil. É a primeira vez que o censo faz uma coisa tão estruturada em relação à população indígena e quilombola, uma coisa bem cuidadosa que eles fizeram, que é louvável, de fato, que a gente não tem tido isso, né, em censos anteriores. E esse contingente, ele deu uma assustada em todos nós, né, porque ele aponta, né, o IBGE aponta um contingente de 1.693.535 pessoas. E a gente tinha, no censo anterior, uma faixa mais ou menos de 700 mil pessoas. Mais ou menos isso. E o IBGE aponta, né, que tem uma ampliação de quase 90%, né, em relação ao censo demográfico anterior. E isso é um problemaço, né? E um questionamento que eu vou colocar aqui embaixo da história do ressurgimento, que é uma coisa importante. Porque um crescimento de basicamente 90% de uma população de um censo para o outro é uma coisa que tem consequências muito importantes e assim, potencializa a dificuldade de planejar qualquer tipo de política pública para esse contingente. E eu coloquei aqui em amarelinho uma lembrança, né? Que quando o SASI-SUS foi criado, ele foi dimensionado para mais ou menos 300 mil pessoas. E ele é voltado para atendimento em terra indígena. Na época que ele foi criado, havia um consenso das próprias lideranças indígenas de que deveria ser voltado para o atendimento em terras indígenas. Era uma luta por demarcação, havia uma política sistemática de invasão estimulada pelo governo da ditadura, que voltou, né, nesse governo passado, a ser estimulada pelo Estado brasileiro, de assassinatos, mortes, invasão e, né, exploração ilegal de recursos em terras indígenas. Então, os próprios lideranças indígenas da época, elas eram a favor de que restringisse
o atendimento à saúde às pessoas que estavam em terra indígena. Mas a realidade é muito mais dinâmica. Então, de lá para cá, muita coisa aconteceu. E uma coisa que aconteceu e que o IBGE agora consegue, digamos assim, né, delimitar com mais precisão, é que o total, né, do total de domicílios cadastrados como indígenas, certamente esse número ele deve ter falhas e tudo, mas, de fato, há que se comemorar o mérito do IBGE ter se dedicado a fazer isso, e, naturalmente, que isso vai ser aprimorado nos próximos censos. Então, do total de domicílios indígenas, né, que eles estimam em 630.041, que para eles é pelo menos um morador indígena, eles caracterizados como domicílio indígena, que estão corretos, 21% só estavam localizados em terra indígena, quase 22%, né? E você tem 78,21% localizados fora de terras indígenas. Isto é um problema gigantesco do ponto de vista da organização de um subsistema. É claro que estes valores eles têm que ser problematizados futuramente pelos pesquisadores que trabalham com a questão da demografia indígena e aprimorado, porque aqui tem problema, por exemplo, de chegar, né, nos territórios. Então, pode ser que esse número de 21% ele seja maior, mas os recenseadores não conseguiram chegar. Ou este número aqui de 78,21% talvez possa também estar duplicando, porque uma das características dos domicílios indígenas fora das terras indígenas, pelo menos em grande parte do território nacional, é que muitas vezes as famílias duplicam os domicílios. Elas têm uma casa em terra indígena, demarcada ou não, né? E elas têm uma casa na cidade para poder dar suporte para os familiares que vêm fazer tratamento, para os jovens que vão estudar e tal. Então, pode ser que você tenha uma duplicação aqui. Mas não importa. Isso tudo pode ser dimensionado e refinado, mas a questão, de fato, é que nós temos agora um subsistema de saúde indígena concebido como um modelo de atuação em espaços rurais, e a demografia nos mostra que a maior parte da nossa população de interesse, né, indígena está fora de terra indígena. Aqui também tem que dimensionar, esse fora de terra indígena necessariamente não está residindo nas cidades, mas você tem esse ressurgimento dos grupos e tal, que se recuperam, né, uma autoidentificação étnica, que tem muito assentamento e muitas famílias que estão, não na cidade, mas em terras que não são ainda reconhecidas pelo Estado brasileiro como terra indígena, que geralmente são áreas de conflito intenso. É o agronegócio que invadiu, é uma mineradora, são madeireiros e tal, que estão nesse tensionamento, é um processo que, via de regra, costuma durar muito, né, até que se tenha uma solução, e não raramente você tem mortes envolvidas nisso aí, em geral, dos indígenas. Mas o certo está é que esses dados do IBGE, eles exigem, digamos assim, né, dar uma chacoalhada na política de saúde indígena, porque a gente está focando aonde está a minoria hoje, né, da população indígena, que é dentro das terras indígenas. Aí, eles dão aqui um dado do IBGE, esses dados todos são do IBGE, da terra indígena Yanomami, que tinha 27 mil pessoas indígenas, né? Em Raposa Serra do Sol, tudo em Roraima, né? 26.176 habitantes. Essa área Ávari, na verdade é Évari, né? Eles falaram Ávari, mas é Évari, é Ticuna, com 20 mil. Quer dizer, a gente tinha um conhecimento aqui, já antigo, de quem trabalha com saúde indígena, de que o povo ticuna tinha a maior concentração indígena nessa região. Mas esse dado do Yanomami aqui, ele para nós é um dado novo, né? Que a gente não tinha essa dimensão desse tamanho da população Yanomami. Significa um excelente trabalho do censo que conseguiu, de fato, andar, né, nas malocas, o que é muito difícil fazer isso em Yanomami, e fazer o levantamento. Tá? E essas pessoas, ou seja, os nossos usuários, digamos assim, eles estão espalhados em milhões de hectares. Só a região do Alto Rio Negro, onde tem uma população indígena importante, onde eu trabalhei bastante tempo, são 12 milhões de hectares, né, em áreas que eu vou mostrar para vocês um retratinho aí de algumas coisas. E essa questão do ressurgimento, né, das etnias. Então, veja, do ponto de vista político, o ressurgimento, que foi o termo que os antropólogos deram, né, para essa, digamos assim, reidentificação, reconstrução de identidades étnicas, ele é um direito. Essas populações, elas foram massacradas, elas foram torturadas, elas foram assassinadas, foram expulsas,
E uma das formas de defesa que, né, ao longo desses 500 e poucos anos de colonização, elas conseguiram, né, foi se tornar invisíveis. Então, a gente tem, no momento em que você tem um século XXI mais sensível aos direitos das minorias e tal, você começa a ter um ressurgimento. As pessoas começam a dizer, olha, a minha avó, meu avô, começa a fazer um movimento de recuperação pública dessa identidade. Porque, via de regra, essa identidade nunca deixou de existir. Ela não sumiu. Ela se tornou invisível aos olhos dos terceiros, mas você vai na casa das pessoas, tem as comidas típicas, muitas vezes você tem toda uma tradição oral que está preservada através de gerações e tudo. Então, o ressurgimento, do ponto de vista político, ele é um direito. Agora, do ponto de vista das políticas públicas, é um enorme sarilho para todos nós, porque como é que você lida, né, com o crescimento dessa horda para a população-alvo? Né? Muito difícil de lidar com isso, do ponto de vista operacional, do ponto de vista de alocação de recursos, de infraestrutura, de alocação de pessoal. Então, esse é um nó bastante importante. Só para dar uma ideia aí das terras indígenas do Brasil, as TAs que são demarcadas, o mapa está um pouco distorcido, porque eu botei algumas coisas do lado, e para cá eu dei uma distorcidinha aí, o Brasil está mais magrinho do que o que ele é, e a gente pode ver uma coisa aqui, né? Isso aqui está defasado um pouquinho, já tem umas terras indígenas, mas muito poucas, porque o governo Bolsonaro praticamente, né, cessou, conforme prometido, todas as demarcações. A maioria absoluta estão na Amazônia Legal, né, que são essas que estão aqui em rosinho. Então, aqui por quê? Porque a colonização brasileira, ela começa, né, daqui, né, do mar para, né, de leste para oeste, do mar para dentro do Brasil. Então, você nem consegue ver nesse mapa, pela escala dele, as terras indígenas do sul e sudeste. Tem um pouquinho aqui e tal. Existem terras indígenas lá, mas elas são tão minúsculas que nessa escala a gente não consegue, né? E na Amazônia você consegue ver, porque isso aqui foi o último lugar do Brasil em que a colonização se fez, né? Se deu a ocupação do espaço pelo território nacional brasileiro. E essa concentração em arco aqui na fronteira não é por nada, né? Quando você está fugindo de quem está te matando, te escravizando, você foge para os locais mais remotos. Então, você tem essa concentração aqui, né, que é bem Brasil Central, que é uma coisa que era muito difícil, até Brasília ser instituída lá, praticamente isso aí era desconhecido do Brasil, e você tem essa do arco aqui, do Arco Norte, né, onde esses grupos, aos poucos, foram se refugiando e ficando para lá. O resto são pontinhos espaçados e tudo. E você tem aqui na região Nordeste também tem casos importantes de ressurgimento, porque você precisa lembrar da nossa história, que era a colonização a guerra, né, de portugueses com holandeses, a plantio de açúcar, né, que se dava todo aqui nessa região. Você teve aqui a questão de escravos em Minas Gerais, coisas desse tipo, minério, coisas que foram sustentadas a índio. Então, na medida em que os indígenas foram morrendo e não conseguiam mais manter-se como população de escravos, né, para tocar as atividades econômicas, foi que veio a solução, né, pode botar muitas aspas aí, que é uma coisa muito ofensiva, africana, né, concebida pelos portugueses. Agora, essas situações aqui chamam a atenção a gente, eu vou mostrar uns dados sobre alimentação, é assustadora. Já se tinha a certeza e a caracterização de que na região Nordeste as pessoas tinham problemas de segurança alimentar. Mas as pesquisas mais recentes na Amazônia mostraram graus importantíssimos de segurança alimentar. A situação Yanomami, que é aqui, daquela desnutrição que vocês viram, ela não é, digamos assim, uma situação típica, característica de uma desnutrição crônica. Aquilo tem mais a ver com essa violência do garimpo, da malária, essas coisas todas. Mas há problemas graves nutricionais no resto da Amazônia que é uma pena, realmente. Né? Essas terras, né, e a maneira como o Saziçu está desenhado, ela tem um desafio importante na característica dos territórios assistidos. Né? Então, essa aqui são fotos do IBGE, eles usaram para fazer propaganda desse novo censo indígena, que são muito boas, que isso é a mesma coisa que o pessoal do DICEI enfrenta, tá certo? Então, tem áreas em que você só chega de helicóptero para fazer remoção, para fazer vacinação, tem áreas que você tem que fazer essas caminhadas pela selva aqui, né? Possivelmente são grupos Yanomami, esse aqui, pelo corte de cabelo, pelo colar. Então, você tem que sair caminhando aqui até chegar na aldeia. Às vezes, caminhada de 3, 4 horas para você chegar. Né?
E você tem essas situações aqui, né, de aldeia, maloca, olha, essa daqui tem rede elétrica, está vendo aqui? Mas, de um modo geral, a maioria das vezes, a rede elétrica é doméstica, são as pessoas que fazem com o seu gerador. Elas se cotizam, compram o gerador e tem algumas horas de luz. Todas essas características, elas dificultam de sobremaneira a instalação de uma unidade básica, né, que eles chamam de polo base, freezer, geladeira, conservação de insulina, de vacinas. As dificuldades de acesso, haja perna de profissional de saúde para subir, descer isso aqui, para prestar atendimento lá em cima. Né? Você tem essas características aqui, em que na Amazônia, pelo menos, uma parte muito expressiva da população produz seus próprios alimentos a partir de roça, e essas coisas todas geram, né, um perfil específico de agravos. No caso dessas mulheres aqui, né, que fazem farinha, você tem perfil específico de agravos pela exposição, e isso não está contemplado em rotina alguma da atenção primária. Né? Isso aqui foram fotos, mas só para vocês terem uma noção, né, das maneiras de viagem, de acesso. Isso foi da Covid, isso aqui é a equipe nossa que treinou agentes de saúde, todos são agentes indígenas de saúde, para fazer teste rápido, né, na época da Covid. Então, vocês conseguem ver aqui o desafio, né, de subir, descer, o barquinho lá embaixo, indo de avião, né, esse aqui era um avião que levou a gente aqui, a maneira como as pessoas esperam atendimento, são muito diferentes de fato, tá? E geram todas essas dificuldades que o DCE enfrenta. Esse é o mais conhecido quem fala na Amazônia. Nós, de gestor, tem essa mania de falar dos obstáculos geográficos. É fato, sem dúvida alguma é fato, essa belíssima cachoeira aqui é no Alto Rio Negro, já na fronteira com a Colômbia, e esta região especificamente, que é a região que eu mais pesquisei, que é o Rio Içana e a Arepanila, ela tem 14 cachoeiras mais ou menos deste tamanho, da foz do rio até a fronteira com a Colômbia, e tudo isso tem uma população de mais ou menos umas 10 mil pessoas para ser atendidas. Então, tantas pessoas para descer o rio, para receber seus benefícios sociais, o atendimento nos polos base, né, que tem 3 polos base dentro dessa área, quantos profissionais têm que subir isso aí, né? Quem mora acima tem que descer, quem mora abaixo tem que subir, os profissionais têm que subir, porque o polo base fica na sede municipal. Então, tem que enfrentar esse tipo de deslocamento para conseguir fazer assistência. O que significa que você tem muita dificuldade de transportar equipamentos mais caros, maiores, mais pesados, você tem dificuldade de fazer suprimento de oxigênio, você tem uma série de dificuldades de você executar fisicamente as ações, né? Ainda sem levar em conta a questão da interculturalidade. Bom, agora vamos tratar de dimensões humanas da questão. Né? Vimos a geografia, vimos os territórios e tal, uma parte mais interna, digamos assim, do subsistema. Primeira coisa que é importante, tá certo? É essa questão da terceirização. Quando o subsistema foi concebido, ele não tinha quadros próprios, tá certo? Ele não tinha o Ministério da Saúde, estávamos já passando por uma fase avançada da reforma sanitária, e uma das coisas que a reforma sanitária teve como premissa foi a descentralização e a municipalização da força de trabalho do SUS. Ou seja, não era uma força de trabalho federal. Aqui na Amazônia, de onde eu falo, no meu lugar de fala, a gente ainda tinha, né, algumas instituições federais atuando, como a FUNASA, que era resultado da fusão do CESP e da SUCAM. Essa força de trabalho ela foi descentralizada para os municípios. Portanto, quando o subsistema foi criado, ele não tinha servidores públicos para tocar uma coisa dessa, um desafio dessa. Então, o caminho que eles encontraram foi comprar serviço de terceiro, contratando ONGs, né, para suprir pessoal. No primeiro momento, essas ONGs foram indígenas, que tem uma grande tragédia por culpa do Estado brasileiro e da corrupção que vige em muitas das nossas instituições. E depois passaram a contratar ONGs não indígenas, né, mais profissionais e tal, para fazer o suprimento de pessoal. Mas, de fato, você tem no DCE uma organização mista da força de trabalho. Você tem servidores públicos para gestão e terceirizados para execução do atendimento. Né? Porque a nossa legislação ela não é diferenciada. A legislação das licitações, dos processos de gestão das instituições públicas, ela é igual para todo mundo. Então, você tem uma série de cargos que você precisa de ter servidor público, ocupando esses cargos, por exemplo, comissão de licitação, pregoeiro, gestor de contrato, até os gestores de contrato da terceirização têm que ser servidores. Né?
Então, você tem que ter obrigatoriamente essa coisa mista. Mas a contratação da terceirização, ela resolveu um problema de imediato e criou muitos outros, né? Não temos, que eu saiba, né, no SUS, uma terceirização de uma densidade, né, tão profunda como a gente tem no sistema de saúde indígena. Porque você tem em todos os níveis. Você tem muita compra de terceiro, mas você compra coisa especializada, você compra pessoal de serviços gerais e tal, de um modo geral, no SUS. Mas você tem, né, um nível de terceirização muito intenso, muito profundo no subsistema. E uma das coisas que nós temos, e aí eu acho que isso não é um problema só do subsistema, acho não. Nossas pesquisas de área rural mostram a mesma coisa, né? Uma rotatividade elevadíssima, né, e recorrente. Você é um turnover permanente, e isso torna impossível manter a qualificação de pessoal. Eu coloquei aqui para atuação intercultural, que é o caso mais grave, mas também para atuação comum, simples, na atenção primária, mesmo dos municípios que não estejam atendendo indígenas, porque o que se aprende nas universidades não é suficiente para você atender em APS. Essa é a realidade do processo formador em saúde. Você tem muito mais direcionamento para estrutura hospitalar do que para APS. Então, você tem que fazer uma suplementação de qualificação. Mas com essa rotatividade aqui, é impossível você manter a qualidade. No caso da saúde indígena, né, naquelas regiões lá, esses polos básicos, que são unidades de saúde, né, basicamente, elas são interiorizadas em terra indígena, em boa parte. No sul e no sudeste é diferente, porque elas são periurbanas, digamos assim. Mas no caso das áreas, né, de maior densidade de população indígena no Brasil Central e na Amazônia, você tem muita interiorização do polo básico. Quando você interioriza, o trabalhador não pode ir e voltar diariamente, ele tem que ficar lá, né? É um trabalho exaustivo e muito agressivo à saúde mental, tem muitas queixas dos profissionais, muito problema, inclusive com a legislação trabalhista, né? E outra consequência é a carência recorrente de pessoal, principalmente de médicos. Então, desde que o Mais Médico foi cancelado, a maioria absoluta dos D6, aonde se concentra a maior parte da população indígena do país, que é centro-oeste e norte, estava sem médico. Agora, com a volta do Mais Médico, eles estão retornando, né? A outra coisa que é importante é que este pessoal aqui, né, os servidores públicos, né, e os outros terceirizados que ajudam na gestão, participam da gestão, raramente eles estão qualificados para vigilância, avaliação e monitoramento. Quem trabalha em atenção primária sabe que esse não é um problema só do SEI, né? Nós sabemos que há dificuldade das equipes em terem ações de promoção à saúde, de vigilância epidemiológica, de avaliação de indicadores, até de monitoramento mesmo, né? Então, essas são características de atenção à saúde em meio rural, não só indígena, né? Mas a gente tem esse conjunto de problemas, inclusive na Amazônia Oriental, que é unida por estradas. Outra coisa que ainda nesse item de administração e gestão é que a gente dificilmente para pensar em quais são as consequências da presença simultânea de dois níveis de gestão no mesmo território. Então, você imagina um município X. Lá você tem dois gestores de dois níveis de gestão. Você tem o secretário municipal de saúde, você tem o chefe do DICEI, que é uma entidade federal. Você tem conflitos de competências complexos, assim, complicadíssimos, na verdade, em relação a isso, porque o gestor federal deve prestar, né, continência, prestar contas ao gestor municipal, que tipo de relacionamento que é. Isso é complicado porque a CESAI, a Secretaria de Saúde Indígena, é a única estrutura do Ministério da Saúde com atribuições de execução, porque justamente a reforma sanitária ela gerou um perfil de atuação do Ministério da Saúde em que a execução tinha que ser descentralizada, para que ele se dedicasse à avaliação, gestão, monitoramento, provimento, essas coisas. Mas a CESAI não é assim, né? Ela é um mini ministério, digamos assim. É um ministério que, em pequeno porte, que faz tudo, que faz licitação, que faz gestão, que faz monitoramento da política e que executa também, né? Isso é necessário? Sim, é necessário. O subsistema ele cria uma contradição, mas se você não tiver essa estrutura executando nas terras indígenas, ninguém executará, porque os municípios nunca foram capazes de prover a extensão de cobertura. Oi, estou fazendo besteira aqui. Para conseguir fazer com que essa extensão de cobertura ocorresse. Eles não conseguiram.
não tem estrutura, não tem recurso suficiente e também não tem vontade, porque frequentemente você tem, nas direções municipais, você tem conflito e disputa pela terra indígena, né? Então, tem algumas coisas importantes. Outra coisa que nós vimos numa pesquisa recente, que, aliás, é até a Roberta que está conduzindo, aquela moça que teve com vocês na aula passada, é a insuficiente pactuação intergestora, né? Nós produzimos um artigo que está submetido aí para publicação, que a pactuação entre, né, o nível de gestão CESAI e seus periféricos, que são os de SEI, para viabilizar, por exemplo, vigilância epidemiológica, o acesso à atenção de alta e média complexidade, não tem. Você precisaria ter acertos específicos com os municípios, com as secretarias estaduais, e o subsistema ele está pecando pelo fato de ele dialogar consigo mesmo. As normativas são intra-subsistema, elas não estão dialogando o suficiente com as outras instâncias de gestão. Do ponto de vista operacional, também essa pesquisa aí de Roberta está mostrando que os profissionais que atuam em área, que estão atuando nos polos base, né, que são as unidades de saúde do DSEI, eles estão usando os manuais do Ministério da Saúde porque o subsistema não foi capaz de elaborar um conjunto de normativas que auxiliem, né, a guiar os procedimentos de saúde, ou seja, protocolos específicos para essa atuação em contextos interculturais e em locais remotos, né, rurais remotos. Então, a gente tem um buraco, né, dentro dos guias, digamos assim, que auxiliam os profissionais de saúde, e eles precisam, certo? Não é uma questão de burocratizar. Eles precisam muito, mas muito desses protocolos, dos fluxogramas que guiem, porque são pessoas que atuam em locais com baixa resolutividade diagnóstica. Então, esses fluxogramas do Ministério da Saúde, dos manuais de atenção primária, eles são muito úteis para os profissionais. É isso que nossa pesquisa está mostrando. Mas eles têm que ser adaptados para esse contexto de rural remoto e intercultural. Então, este é um problema. E tem uma outra questão crucial aqui, né? A rede do DSEI, ela é uma rede de APS. Entretanto, elas têm que lidar com uma questão que não está nem contemplado no perfil de resolutividade de APS e nem tem recursos, seja materiais, financeiros e pessoal, para isso. Mas você vai fazer o quê? A emergência, ela bate na porta desses profissionais diuturnamente. São fraturas, são acidentes, são acidente ofídico, são cortes, são apendicites, coisas que aparecem o tempo inteiro. E você tem, então, uma rede de APS desenhada para APS, com capacidade instalada para APS, tendo que lidar com a questão das emergências, porque você não vai deixar as pessoas morrer simplesmente, né? E isso não está equacionado enquanto, digamos assim, problema de planejamento e tomada de decisão para ver o que vai fazer com isso, porque as emergências não desaparecerão. Então, esse problema das emergências, ele é crucial, né, no DSEI. Bom, como é uma gestão terceirizada, o que a gente observou, né, tem observado nas pesquisas que a gente tem feito, é o que a gente chama de gestão performática, né? Então, quantos procedimentos nós fizemos? Eu estava ouvindo um pouco dos dirigentes da cúpula da Amazônia, né, de vários pronunciamentos de ministro e presidente, e é exatamente isso, né? Fizemos isso, fizemos aquilo, alocamos tanto, demarcamos tanto, tal. A gente não está conseguindo, enquanto máquina pública, sair dessa performance de gestor para falar em quantidade de procedimentos realizados, né? E passar para ter um sistema de monitoramento que nos diga se o que fizemos serve para alguma coisa, qual foi o alcance da efetividade, né? Então, a gente não está conseguindo mudar de um modelo para o outro. E isso, no caso do DSEI, resulta numa alocação de um grande esforço no registro de procedimentos que os profissionais têm que fazer, manual, porque você não tem, né, internet nessas áreas e tal, você tem que preencher dezenas de papéis, e isso é roubado do tempo dedicado ao cuidado de saúde, porque o tempo é um só, o profissional é um só. Então, para registrar toda aquela infinidade de papéis, ele precisa subtrair tempo do atendimento, sem dúvida nenhuma. E por ser uma coisa de contratação, de terceirizadas, você tem dificuldade, de fato, de mostrar, né? Você precisa mostrar para o TCU, é uma atenção permanente do TCU. A outra coisa que a gente tem observado é que os avanços que ocorreram no resto do SUS, na pactuação intergestora, para tentar sair de
prestação de conta em número de consultas, em número de exames, coisas desse tipo, e em processos mais complexos, por exemplo, com a questão do pré-natal, não está sendo acompanhado pelo subsistema. Aqueles aspectos territoriais que eu coloquei para vocês, eles são desafios importantes para a provisão e manutenção de insumos e equipamentos, né? Então, você tem dificuldade para contratar serviço, para fazer manutenção de equipamento. A odontologia sofre horrores, porque não consegue fazer manutenção de equipamento odontológico, então não adianta nem você implantar no polo. E essas áreas todas, as aldeias que têm eletricidade e tal, elas são por iniciativa da comunidade, né? A luz para todos não chegou para todos, assim, todos os locais necessários. Então, você não tem eletricidade, tem uma série de coisas que você não pode fazer. Quando tem, é precária, e você tem um problema com a internet, de acesso mesmo, para poder fazer todas as coisas. Isso eu já falei, da atenção permanente junto ao TCU, essa oferta de bens e serviços. Então, você tem um municípiozinho que tem uma população indígena grande, que está no local remoto. Então, lá não tem exame laboratorial, você tem dificuldade de fazer um pregão, uma licitação, você não tem como fazer manutenção de equipamentos, tudo tem que ser feito na capital. E quando você licita, né, uma empresa da capital, porque o município não tem, isso agrega um custo mais elevado e muitas licitações desertas, porque as pessoas não querem vender serviço para se deslocar daqui para o município, eu tenho que passar 15 dias para chegar lá, porque para a empresa o custo não é importante. Tem muita licitação deserta. E a descontinuidade nos serviços que precisa ser feito. Tá? Bom, a outra coisa assim, que é um ponto importante, né, para a compra de serviço é porque tem pouca transparência nos critérios adotados para definir teto orçamentário de cada DCE. Eles alegam parte demográfica e tal, mas os dados demográficos do DCE estão desatualizados. E, neste caso aqui, demografia não quer dizer necessariamente o custo mais alto. Se você tem mais gente, o custo vai ser mais alto. Porque você pode ter pouca gente muito espalhada em local de muito difícil acesso, e o acesso vai ser mais caro. Então, é complexo essa medida. Então, em consequência de tudo isso, né, nós temos, que as nossas pesquisas mostram hoje, que o modelo assistencial, ele pratica frações de atenção programática, ele tem essa ideia, que não é do DCE, mas a ideia da nossa formação profissional, de que a doença ela tem uma base biológica que surge, né, se manifesta de modo igual em todo lugar. Ou seja, uma desconsideração do contexto sociocultural que cerca a emergência de doença, e nós sabemos que isso não é verdade. Em função dessas dificuldades, as pessoas trabalham muito na demanda espontânea, né? E curativa individual, sabe aquele modelo queixa-conduta e tal? E a urgência, a emergência, que ela, de fato, ela subtrai esforço importante de equipes que não são preparadas para isso, porque o perfil delas é de APS, né? O esforço logístico é grande e muitas vezes ele é priorizado para poder tentar, pelo menos, botar lá, seja lá o que for, para garantir o atendimento. Então, tem muito problema sobre isso. Vou mostrar rapidamente alguns dados aqui do perfil epidemiológico e selecionei só um, porque nós não temos muitos dados nacionais, porque a gente não tem, de fato, um acúmulo e uma transparência nos dados acumulados do DCE. Esses dados ainda são do Inquérito Nacional de Saúde Indígena, que é a única pesquisa de abrangência nacional que nós temos para perfis epidemiológicos. Então, uma das coisas que essa pesquisa fez foi uma busca da anemia. Então, nesta época, né, que já faz agora uns 8 anos, eu acho, a prevalência de anemia em mulheres grávidas, né, e não grávidas, porque nós medimos 2 tipos de situação, elas superam, né, em 1,5 vezes, basicamente, as mulheres não indígenas. Tá? Tem condições de a gente ignorar essa questão da anemia em grávidas, em particular, das não grávidas também, porque elas ficaram grávidas. E se elas já estão anêmicas, essas crianças já nascerão anêmicas, né? São muito superiores às prevalências, né, de outras regiões. O norte tem uma prevalência muito elevada de anemia. E a gente tem um aumento das tônicas não transmissíveis no sudeste e no sul, né? Mas tem menos anemia do que na região norte. Você tem na região norte menor taxa de hipertensão e diabetes e uma taxa mais elevada de anemia. Aí só uns gráficos para comparar, né, com dados do Inquérito Nacional. Mulheres indígenas no Brasil, tá certo? Normal e
e com anemia. Aqui no norte, uma taxa bem mais elevada. Isso aqui era um grupo que nós trabalhamos, né, especificamente. É uma região de carência alimentar, que não é uma região devastada, é porque tem carência de alimento mesmo. Então, a natureza não é muito pródiga, então, um percentual muito elevado aí, né, de anemia. Aí, crianças, né, com baixa estatura para a idade, uma comparação grande aqui de várias populações. Esses são dados do Inquérito Nacional, né, que a gente tinha mais ou menos, né, um percentual aí de 26%, que deve ter piorado depois no governo Bolsonaro. Na região norte, alta, né, e algumas populações específicas do Alto Rio Negro, que é uma região que a gente sabe que tem desnutrição. Aqui, baixo peso, né? A desnutrição mais aguda, você tem essa população que já foi matéria várias vezes, né? Que são os grupos do Alto Rio Negro também. Então, você tem problemas aí com esse tipo de coisa que tem a ver com as condições de vida, né? Em relação à questão dos contextos interculturais, lembrando que foi falado lá atrás, a gente fez um inquérito com respeito à atenção diferenciada. O que você entende por atenção diferenciada? Isso foi perguntado para os profissionais, né? O que era para eles? Então, ele fala, é ir na aldeia e fazer atendimento. Então, no nosso ponto de vista, isso é extensão de cobertura. É fazer atenção primária, mas atendemos quem chega, é demanda espontânea. É fazer visita na casa do paciente indígena, e a visita domiciliar. É remover o paciente quando ele precisa, isso é logística de emergência. Aí, finalmente, apareceu uma aqui, né, que disse é uma forma de respeito à cultura, porque é isso, né, a essência da atenção diferenciada, mas nós aqui não fazemos. E não fazemos se a gente não conhece, não é? A gente não tem como fazer uma atenção diferenciada se a gente não conhece, de fato, o que acontece com as pessoas. Mas, assim, né, para tentar, finalizando aqui já, dizendo que esses não são problemas somente do SAS e SUS, eles são problemas enfrentados pela maioria dos municípios rurais remotos em nosso país. Então, trata-se de uma realidade que o SUS não está preparado, né? Que é lidar com essas áreas num país gigantesco como o nosso e adequar a política que nós temos para atender essas singularidades. Tem algumas coisas que avançaram, a política das unidades fluviais, né, da última PNASP e tudo, mas ela ainda está o quê? No estímulo, na provisão de recursos. Essas discussões mais finas de como você lida com a gestão, de como você adapta, né, o modelo assistencial da atenção primária, como você lida com uma demanda, que é o caso das urgências e emergências, que não são problemas colocados para as unidades básicas nas áreas urbanas, são pontos que precisam, de fato, ser enfrentados, para que a gente consiga um avanço mais expressivo na qualidade dos serviços prestados a essa população. Bom, era o que eu tinha preparado aqui por hora, para ver se dá um tempinho para a gente conversar, dialogar, ouvir vocês e tudo. E eu deixo aqui essa imagem bonita aqui do telhado, né, indígena, muitíssimo perfeito, bem tecido, né, com essas amarrações para poder garantir as coisas no lugar. Obrigada. Agora, deixa eu ver como é que eu saio aqui, que eu escondi aqui, a interromper. Tá. Pronto. Muito obrigado, Luísa. Excelente a sua exposição. Complementou exatamente como vocês tinham planejado, né? Um complemento ao anterior. Então, eu vou lembrar o pessoal, né? Quem quiser fazer pergunta, tem o botão da mãozinha aqui dentro do Google Meet, na linha ali do microfone, da câmera, basta clicar ali. E outra alternativa é escrever no chat seu comentário, sua pergunta, que a gente vai ler, né? A Ana, ela fez um comentário aqui no chat, né, sobre os manuais do Ministério da Saúde, que ela disse que eles, na opinião dela, né, eles são maravilhosos na teoria, porém na prática não ajuda muito, porque não tem recurso e nem material para se fazer. No papel é tudo maravilhoso. Tem lugar que nem material para curativo simples se tem, quanto mais equipamentos de qualidade. Esse foi o comentário que a Ana deixou. Quando o pessoal vai se aquecendo, Luísa, para fazer as perguntas, eu gostaria de fazer uma provocação, não é uma provocação, uma pergunta mesmo para você, porque eu sei que você ainda atua, né? Você ainda
coordena a pesquisa, você ainda vai a campo e tudo mais. E para mim, né, que estou no Sudeste, e me parece muito, muito difícil, né, a questão cultural, né, como que se faz em relação ao cuidado, como que se garante o cuidado, né, mais médicos, ou mesmo profissionais que estão nessas ONGs que você citou, né, de uma população indígena, levando em conta, né, as crenças, as diferentes línguas, né, porque não é uma língua, são povos, né, e não povo, né, e as tradições. E a gente chega com uma proposta de sistema de organização e de cuidado do sistema único, que nem sempre, talvez, seja convergente com essas crenças e tradições. Como que tem sido isso, né, ao longo do tempo e se a gente conseguir chegar até hoje em dia? Ok, eu vou só pedir permissão, Davi, para comentar aqui a fala da Ana e depois passo para a sua, né? Porque eu acho importante o que a Ana colocou aqui. Eu queria dar um depoimento, Ana, da minha própria experiência pessoal. Eu trabalhei 24 anos na Secretaria de Saúde do município, até me aposentar, e eu trabalhei, não todos os 24 anos, mas assim, uma parte, acho que a maioria mesmo, na unidade móvel fluvial. Porque o município é que ele já tinha uma unidade móvel fluvial muito antes dessa PNAB de 2017. Então, a gente atuava na área rural aqui, era um trabalho que eu amava de paixão. E, do ponto de vista da experiência que eu tive lá, fazendo atenção primária, esses manuais eram muito úteis, tá? Porque o problema está, e você tem razão, né? Não tem nem material para curativo simples e tal, são coisas distintas, na verdade, porque você não ter suprimento, né, adquirido pela secretaria é uma ordem de problema, né? Você não ter uma orientação de não sendo especialista de como lidar com determinados casos, que o profissional de atenção primária aparece tudo para ele. Ele nunca sabe o que é que, quando a porta do consultório se abre e alguém entra, você não sabe o que vem dali. Então, a existência desses manuais, eles são de muita ajuda para o profissional para tomar decisão. Tá? Há manuais que eu acho assim, excelentes, como, por exemplo, o manual de IST. Né? É um manual excelente, porque ele é prático, ele te dá alternativas, inclusive, eles se baseiam, né, no que tem na Rename, ele te dá esquemas de tratamento, ele te dá um fluxograma para tomar decisão. Então, eles são, de fato, muito interessantes. No caso da saúde indígena, que eu critiquei aqui, é que a saúde indígena não fez a tarefa de casa, né? Ela não adaptou para as situações extremas que os profissionais enfrentam, porque tinha que ter uma outra ordem, né? Ou, digamos assim, mais uma camada de operacionalização voltada para essas situações. Tá? Então, eu particularmente tenho uma vivência com esses manuais que elas ajudam bastante, assim, né? É uma espécie de guia de referência rápida. Agora que a gente tem tudo no celular, né? Porque antigamente a gente tinha que ter um armário, né? Com os manuais. Então, a gente tem tudo no celular, você dá uma busca lá e isso ajuda bastante. Inclusive porque são manuais que pensam no que está na Rename. Quando você pega os protocolos de diagnóstico rápido ou de prescrições, que a gente tem, os médicos hoje têm muita alternativa, você tem, né, uma porrada de remédio bacanão lá, mas não quer dizer que você disponha deles, que a população possa comprar. É o contrário dos manuais do Ministério. Mas você tem toda a razão quando, né, você tem a carência disso. E um dos problemas que entendo eu, que é da saúde indígena, que é das saúdes municipalidades, da saúde rural, é que o custo operacional das ações é muito mais alto. Mas a base principal é a densidade demográfica. E a densidade demográfica deveria ser adicionada um custo operacional de localidade, que era uma bandeira que o Sérgio Arouca estava fazendo quando ele adoeceu e não levou em frente. Ele estava buscando o que ele chamava de SUS verde, vamos beber um SUS da Amazônia, né? Para que você tenha, de fato, porque quanto mais longe o sujeito mora e mais rarefeito, maior o custo operacional. O Ministério paga menos, né, para o município dessa população pequena. Então, a gente tem uma distorção grande que gera problemas de provisão, né, que aí as secretarias não conseguem. Eu estou aqui abstraindo a questão da desorganização, que muitas vezes acontece, ou de corrupção, mas estou falando de uma parte estrutural mesmo que precisa ser corrigida no SUS, que é o custeio desses municípios rurais remotos. Né? Agora, chegando aqui no Davi. Luísa, Sim, pode só para falar. complementar a minha questão, a Linda Cândida perguntou também no chat, né? Só para que é muito semelhante à pergunta que eu
que ela complementa a pergunta que eu tinha feito, ela pergunta como se aproxima dos indígenas para dar o cuidado, se muitos não falam, né, as várias línguas e muitas vezes desconhecem as tradições. Como fazem para se aproximar e dar os cuidados, especialmente em estado de emergência? Como os profissionais são orientados para isso? A Linda que perguntou isso. Pode, por favor. Tá, ok. Bom, em relação, vamos separar, digamos assim, né, a rotina de APS, né, da emergência, tá certo? Porque são coisas que exigem atitudes, né, e condutas muito distintas. Vamos começar, então, pela rotina da APS. Um dos grandes problemas da APS, eu diria assim, porque os dados do PENAC mostram isso, a APS está muito centrada ainda em queixa-conduta. Tá? Ela tem problemas de continuidade, ela tem problemas de fazer promoção à saúde, faz-se muito pouco, né? Tem muito pouca ação intersetorial na atenção básica como um todo, inclusive nas cidades. Quando você vai para o rural remoto, a coisa complica mais ainda. E aí eu situo as ações do subsistema bem próximo das nossas abordagens das saúde rural remota, tá certo? Porque você tem uma população que está espalhada em regiões de difícil acesso. Então, a única alternativa possível, né, para esse sistema de saúde é uma atenção itinerante, quando você tem uma unidade móvel, ou que você tenha certos pontos fixos dentro desses territórios em que a população tem que vir. Isso necessariamente quebra aquela rotina cotidiana da atenção primária. E a gente precisa ter uma reflexão, e nós estamos tentando fazer isso com pesquisas nossas aqui na área rural, sobre o que dá certo e o que não dá certo com essa atenção intermitente. Por exemplo, a gente tem pesquisa aqui com população rural e que mostra que o pré-natal da mulher sadia funciona perfeitamente com a intermitência, problema zero. Você tiver os testes rápidos, as coisas todas, fazer direitinho, o pré-natal funciona, beleza. Né? Agora, quando é que não funciona? Quando você tem uma intercorrência, que aí já vira uma situação de urgência e emergência. Com a gestante que precisa de cuidados adicionais, que você tem que removê-la. Você não tem, digamos assim, uma continuidade da linha de cuidados. Tá? Então, isso é um problema. É o mesmo problema que você enfrenta nesse sentido das rotinas, né, da atenção primária. Agora, a pergunta está em como é que você consegue manter a sensibilidade cultural. Então, o primeiro problema grande, né, que os DC enfrentam é o modelo biomédico, porque ele não é permeável a dimensões da subjetividade da cultura diferente. Né? Você tem um modelo que você escrutina o corpo das pessoas e você passa um exame, depois uma medicação para saber aonde está a alteração fisiológica, tecidual, coisa desse tipo. Este modelo, ele ignora, ele coloca entre aspas essa dimensão cultural. Aonde é que você tem a possibilidade, de fato, você não tem como, nem deve, na verdade, né, eliminar, digamos assim, o modelo biomédico, porque, afinal de contas, as lesões teciduais existem, não importa qual é a camada cultural que reveste o corpo biológico, né? O problema é como é que a gente humaniza esse atendimento, como é que a gente gera um encontro, de fato, entre o profissional de saúde e a pessoa que é atendida. Como é que você sai do indivíduo que está na tua frente, sentado no teu consultório, né, no teu birô lá, você atendendo, e você consegue apreender a matriz cultural dele. A grande chave para isso é o que nós não estamos conseguindo fazer, nem no SUS e nem do SAS e SUS, que é a promoção da saúde. Né? A dificuldade que nós estamos tendo, enquanto rede de saúde, de fazer promoção da saúde. Porque promoção da saúde exige exatamente isso. Eu tenho que conhecer o território, tenho que conhecer o modo de vida das pessoas. Até coisas simples, assim, de prevenção, digamos assim, é difícil fazer quando a gente desconhece as condições. Eu vou contar uma pequena anedota aqui, porque pessoas da terceira idade gostam de contar a história. Eu estava com uma senhora que era uma hipertensa e diabética rural, antiga, e não conseguia melhorar, não conseguia perder peso. Eu falei para ela, a senhora tem aquele giral de lavar roupa na sua comunidade? Ela, sim, eu lavo roupa no Rio. Eu falei, então, a senhora tem que descer, tentar nadar um pouco. A senhora sabe nadar? Sei, claro. Não, a senhora tem que tentar nadar e tal. Tá certo. Aí ela disse, eu vou fazer, doutora, pode deixar. Aí ela voltou um mês depois, assim, doutora, que não deu certo, não. Aí eu falei, por quê? O que aconteceu? Eu fui tentar nadar. Quando eu me joguei na água, tinha uma cobra enorme embaixo do meu giral. Eu tive que sair correndo, nunca mais eu tive coragem de entrar na água. Então, veja a dificuldade de um médico, né, de origem urbana tentando fazer prevenção de agravamento da hipertensão. Então, de fato, essas soluções elas têm que ser construídas no diálogo com as pessoas para que você consiga
gradativamente entender como elas vivem e elas consigam se expressar para você. Concretamente, nas rotinas de atendimento que nós temos nas unidades de saúde, qual é o diálogo que nós temos com o paciente que não seja queixa, história e prescrição? Tá certo? Então, nós não temos um sistema organizado para este conhecimento. E essa rotatividade que eu apontei, ela é fatal, né, para as pessoas não conhecerem nada. A questão da língua, ela é, de fato, uma barreira. Mas, assim, profissionais de saúde que eu conheço, que estão, né, interagindo há muito tempo, eles conseguem o básico, assim, da interação. Mas você tem muita gente mais nova que todas falam português. Atualmente, só as mulheres, basicamente, elas não falam muito português, mas elas têm familiares, não é a principal barreira. Sempre fica barreira, porque você entendeu o que a pessoa está dizendo, né, que ela tem outras, digamos assim, lógicas de pensamento em função da sua cultura e língua de origem, sempre fica. Mas, assim, esta interação humano com humano, aquele encontro entre seres humanos é que pode permitir que a gente consiga esse cuidado. E a maneira como está organizada a rotina de trabalho não tem espaço para isso. As pessoas não conseguem sentar, conversar, interagir de uma forma mesmo despretensiosa, assim. Não há lugar mais bacana para você ter informação sobre o que está acontecendo na comunidade do que a pessoa está ali lavando roupa, você vai lá, vai tomar seu banho também, fica conversando, os velhos estão sentados ali, você... Mas, assim, qual é o tempo que o profissional de saúde tem para fazer isso? Não tem. A gente buscou na cidade o tal do horário protegido, né? Que é para fazer as coisas, mas o horário protegido ele é voltado para dentro da unidade e não para a interação com a comunidade. Então, nessa atenção da itinerância, dessa intermitência, que é característica de rural remoto, menos ainda. Né? Então, é aí que a gente está pecando, é neste ponto que a gente não está conseguindo sair do biomédico curativo para conseguir chegar nessa dimensão. Perfeito, Luísa. Vou passar agora a palavra para a Deise, que está com a mão levantada, depois eu leio mais uma questão e devolvo para você. Deise, por favor. Oi, professora Luísa, bom dia a todas e todos. Eu sou assistente social aqui no município de Atibaia, né, no interior de São Paulo, mas sou amazônida, sou aí do Pará, sou da região do Nordeste do Pará, minha família é Tembé e quilombola, em territórios que são compartilhados. Então, gostei muito de ouvir você falar sobre essa perspectiva da saúde indígena, né, em debate, né, em disputa também, né, interessante dizer que a sua fala, enquanto uma médica convertida, né, à antropologia, ela é muito o que hoje eu atuando na gestão, no município distante do território amazônico, eu consigo compreender o movimento que você, enquanto profissional, né, da área da saúde, faz e a maneira como que você entende a gestão, né? Acho que as provocações que você traz hoje aqui como colaboração para o debate é pensar que não está só apenas na questão orçamentária, né? Mas na própria construção do que é o processo de cuidado em saúde, né? E o que está, né? O que está em jogo no cuidado em saúde. E pensar que os modos de vida, né? Que é o que você trata, que eu acho bem bonito, uma maneira como você coloca, são os modos curativos, né, que não estão escritos na medicina ocidental, né, nessa perspectiva sanitarista de formação dos médicos, de formação de enfermeiros, e até na formação, inclusive, de profissionais que compõem, né, esse conjunto aí que é a saúde pública, né? Não está escrito, mas eu acho que dá para a gente fazer disputa, né, e pensar que os modos de vida das populações tradicionais, né? Que aí a gente coloca, às vezes, a Amazônia em um lugar que é um lugar folclórico, inalcançável, ainda não descoberto, né? Pela tecnologia, né? E eu achei muito tocante a maneira como você conduziu o debate aqui. Queria parabenizá-la e dizer que hoje, professora, não apenas hoje, eu acho que assim o censo com C, né? Agora a gente está em 2023, pensar o censo da população indígena em um debate que foi, inclusive,
pelo antigo governo combatido, né? Não era para ser feito esse censo, porque se a gente não pensa gestão, monitoramento, condicionamento populacional, a gente não faz cuidado de maneira integralizada, de maneira, né, conduzida, inclusive com participação, né, dessas populações. Quando você coloca o telhado ali, o teto de uma construção belíssima construído, que é isso, é um teto, né, totalmente diferente, com uma tecnologia que garante proteção, que é isso, um teto é para proteção, né, inclusive dos elementos ali que intervêm da própria natureza. Eu acho que pensar a gestão de saúde pública para populações tradicionais, seja na Amazônia, seja dentro de uma favela na cidade do Rio de Janeiro, seja até aqui no município que é 50 minutos da capital de São Paulo, mas que as pessoas não têm acesso à água tratada, sabe? Territórios rurais aqui numa cidade rica, que é Atibaia, né? Que tipo os ricos de São Paulo vêm para cá construir suas fazendas, construir aqui seus resorts. A gente tem resort de 6 estrelas aqui, à medida que a gente tem família sendo contaminada por conta de não ter acesso à água tratada, né? E às vezes a língua, o modo de vida, né, as culturas, como que a gente se coloca no mundo, ele não está colocado ali como um empecilho para acesso, né? Eu acho que o território ele traz muitas respostas. Assim, queria agradecer muito a sua fala e dizer que, de fato, a Amazônia sendo pensada nesse censo aí de 2023, dizer que, de fato, a maioria das populações indígenas estão, sim, na Amazônia, dizer que a maioria delas estão em território que estão sendo invadidos pelo agronegócio, como é o território onde está a minha família Tembé, né, que, inclusive, teve pessoas alvejadas nessa semana que está acontecendo a cúpula da Amazônia, né? Isso é o território de ação de cuidado em saúde, né? Que as pessoas desconhecem. É aterrorizante pensar que a gente pensa o processo de saúde num lugar que é isso, um lugar lindo, né? Limpo, higienizado, hospitalocêntrico, com aquela figura daquele médico inalcançável, inacessível, com seu caderninho e seu estetoscópio no pescoço. Não se faz saúde nesses espaços, não nesse sentido de compreensão do outro, de participação do outro, de interação com o outro, né? Queria só agradecer, falar que foi um prazer conhecer você aqui, parabenizar o Davi aí na pessoa da Redes. Esse curso tem sido muito provocativo para a gente pensar não só as nossas ações, né? Eu sou assistente social, sou concursada recentemente aqui no município e estou na gestão. E uma das coisas que eu sempre digo aqui é que não se faz saúde sem as pessoas, né? Não se faz saúde colocando as pessoas em caixas, né? E isolando a saúde das ações de cultura, das ações de lazer, das ações religiosas, né? De tudo que faz o ser humano ser diferente, assim. Fiquei muito tocada, agradeço. Queria dizer que uma pergunta que eu tenho para fazer para você, né? Não, uma pergunta é mais para você comentar, pensar a gestão desses departamentos, né? Do DICEI hoje, com os indicadores que tem na APS, né, na atenção primária em saúde, se isso é possível, se existe hoje algum tipo de movimento no Ministério da Saúde, né, como agora tem o Ministério lá dos Povos Originários, se isso tem sido debate, né, na gestão a nível federal, e como que você enxerga se dentro dessa provocação que você faz da medicina convertida, eu acho que a gente tem que converter tudo quanto é profissão que foi gestada na caixinha, né? Porque médico é difícil, mas assistente social é difícil pra caraca também, psicólogo é difícil pra caraca. Então, se a gente se converter em pessoas que se
importam em fazer gestão, em política, né, e considerar os outros, acho que é um ganho. Eu queria que você comentasse como que está hoje esse debate, de se existe possibilidade de mudar essa estrutura a partir dos indicadores, né, que tem na atenção primária, e se esse debate está aí no Ministério da Saúde. E tem um texto muito bom, que é Medicina Convertida, que eu vou botar aqui, que é a entrevista com a professora Luísa. Adorei. Obrigada, professora. Obrigada, Deise. Muito obrigado, Deise. Só para complementar isso que a Deise colocou, Luísa, tem aqui no chat a pergunta da Silvana Scorsin. Ela pergunta se existe, né, a articulação entre o Ministério da Saúde e o Ministério dos Povos Originários para o trabalho em rede. Você colocou isso como um desafio aí na sua apresentação, né? Multidisciplinar. À luz agora do censo, né, dos povos indígenas que a gente conheceu ontem, né? Você falou anteontem, né? Uma surpresa muito, muito maior do que se esperava, né? Me parece que não tem como fugir de uma articulação entre ministérios, né? Não só saúde e povos originários, mas eu queria que você comentasse um pouco quais são os desafios que esse novo censo colocam para a gente também, né? Nessa organização, nessa articulação entre universidade, instituições e governo. Ok. Bom, em relação à pergunta da Deise, eu acho que, de fato, a gente precisa avançar aprimorando os indicadores que permitam entender minimamente qual é o resultado, né, dos nossos condutos, nossos procedimentos. Certamente, no caso da saúde indígena, tem que começar, pelo menos, a adotar esses indicadores, porque a gente não tem. É aquilo que eu falei aí na apresentação. Avanços que aconteceram no SUS, que são insuficientes em termos de gestão da atenção primária, não estão sendo vistos, né, pelo subsistema, até para tentar aplicar e ver se funciona ou não. Então, a gente tem problemas com indicadores. Mas lembrando sempre que a questão dos indicadores que nós dispomos, eles são muito em cima desse trabalho de rotina, né, da nossa, digamos assim, da nossa interveniência técnica, né? São indicadores de pré-natal, são indicadores de saúde infantil, são indicadores de cobertura vacinal, coisa desse tipo. Essa é uma parte importantíssima, porque esses programas de saúde, atenção programática, ela não existe à toa, ela existe porque são problemas, de fato, de relevância epidemiológica. Mas isso não será suficiente para o que nós estamos debatendo aqui. Essa articulação, essa intersetorialidade para a promoção da saúde. Até porque não tem nem como gerar indicadores para a promoção da saúde, porque a gente simplesmente não está falhando em promover a saúde da maneira que precisa, que só pode ser feito através da intersetorialidade. Aí chegamos aqui, então, na questão aqui dessa articulação entre ministérios povos indígenas. Bom, quem trabalha em serviço público de saúde tem noção de como é lenta a máquina pública para se mover, né? O Ministério dos Povos Indígenas ele é recém-criado, ele foi criado por este governo. Então, assim, no momento, até onde eu sei, eles estão lutando, primeiro, para se organizar enquanto órgão, né? Porque a criação de um órgão novo no Brasil é um negócio, é um pesadelo, na verdade, porque, em geral, se cria um órgão novo, mas você não cria a provisão de cargos novos para aquele órgão novo. Então, até onde eu sei, eles estão assim buscando, eles estão puxando os indígenas que estejam nos estados e tal, que tenham algum cargo federal que possam compor um corpo mínimo, né? Deve ser a primeira questão. A segunda é essa agenda intensíssima política que está acontecendo em relação à Amazônia. Então, eles têm que, de fato, responder a isso, né? Uma das razões pelas quais eles estão nessa agenda política. E eles precisam responder, ter presença, se fazer protagonistas, o que consome um tempo extraordinário. A outra questão é que nós precisamos lembrar de que nós estamos num processo de reconstrução de todos os ministérios e todas as linhas de ação do Estado brasileiro em relação a políticas sociais. E não é diferente do Ministério da Saúde nesse sentido. Reconstruindo tudo que foi jogado por terra em 4 anos. E é assustadora a fragilidade do nosso sistema público, né? Como é que você consegue, em 4 anos, jogar muita coisa em terra arrasada. Então, o Ministério da Saúde está assim. Então, assim, em relação a essa questão da articulação, eu diria que sim, existe, mas ainda entre personagens, né, entre ocupantes, né, de espaços-chave que estão refletindo o processo. Eu desconheço, mas acho que não houve nem tempo para isso, que você possa ter um planejamento conjunto
né, entre os dois ministérios para ações que consigam deliberar. Eu acho que eles ainda estão num momento de ordenamento interno para definir linhas de ação, para depois pensar nessa articulação. Do ponto de vista local, o Ministério dos Povos Indígenas ele nem tem muitos agentes locais, porque ele não tem quadros, simplesmente. A grande, digamos assim, né, apoio local que o Ministério MPI tem é a FUNAI, que acabou ficando com ele, que tem um ADR. Em relação à FUNAI e ao subsistema de saúde indígena, existe uma articulação antiga, às vezes conflituosa, às vezes bastante promissora, dependendo dos agentes, dos sujeitos locais, mas existe sim, né? Então, você tem muita coisa que caminha articuladamente com isso. Mas a FUNAI está sendo chamada cada vez mais a se debruçar sobre a questão da invasão de terra, sobre a violência, sobre o tráfico, sobre os assassinatos, os traficantes, porque este é um problema na Amazônia gravíssimo hoje. Não só nas terras indígenas, mas as terras indígenas são palco prioritário, né, dessa criminalidade muito ligada ao narcotraficante, porque são áreas grandes, né, com pouca fiscalização, com ausência de polícia, com ausência da presença do Estado. Então, a FUNAI está sendo chamada. Ou seja, os desafios são tão grandes que fica difícil, realmente, você acomodar todas as demandas e necessidades. Então, dificilmente a FUNAI hoje tem pessoal suficiente para trabalhar nessa articulação com a saúde. De fato, é produtivo a articulação com a FUNAI, tem sido muito produtiva. Em particular, depois que os indígenas assumiram muitos cargos e muitos postos na FUNAI, e aí a coisa se tornou mais produtiva, de fato. Mas é difícil mesmo, né? Aí tinha mais uma coisa, Davi, que foi você que falou, que eu perdi. Tá, olhando aqui o chat, eu vi que a Rosângela já tinha passado perto aqui da pergunta, eu vou ler a pergunta da Rosângela, que vai recapitular a minha. Ela pergunta, se existe um movimento dentro do SACE para ampliação do atendimento aos povos indígenas, para se adequar à nova realidade mostrada pelos dados do IBGE. Uhum. Sabemos de toda a dificuldade para efetivar a política, mas esses novos dados, ela disse que é preciso se adaptar a essa nova demanda, né? Eu tinha perguntado que, à luz desse novo censo, né, se você já vê que a gente vai ter que colocar ou enfrentar desafios novos, desafios que hoje ainda não estão postos ou não emergiram. Sim. Ok. Bom, volto a dizer, a reafirmar a história da lentidão com que o Estado se move, né, em função das circunscrições que gerem, a gestão do orçamento público e da provisão de cargos e de recursos. Então, os dados do censo, eles existem, né? O censo foi coletado em 2022, mas eles vieram a público agora. Mas, há muito tempo, os indígenas vêm falando com respeito a isso, que tem uma população indígena expressiva que não está nas terras indígenas, que está nas cidades. E o retrato mais candente que nós tivemos dessa situação foi a epidemia de Covid. Por quê? Nós tivemos gravíssimos problemas de atendimento em terra indígena, nós tivemos uma provisão absurda de recursos em terra indígena, com aviões da FAB, com a alocação de pessoal para levar cloroquina, em detrimento de qualquer ação preventiva, em detrimento de testagem, em detrimento de qualquer outra coisa, inclusive de remoção. E as medidas excluíram completamente os indígenas que moravam na cidade. E, para mim, o mais grave disso foi e aí foi mérito dos indígenas, tensionando, através da ADPF, o Supremo Tribunal Federal, né, em que ele colocou os indígenas como elementos de primeira linha para receber, né, primeiras levas de vacina, junto com profissionais de saúde, junto com a terceira idade e com os imunossuprimidos, por reconhecer as condições de vulnerabilidade que eles estão submetidos, né, em função dessas violências colonizatórias todas, e tudo bem, então começou a tomar providência para fazer a vacinação, ok. Mas os indígenas residentes nas cidades ficaram fora. O que é, do ponto de vista epidemiológico, uma coisa muito inadequada. Porque se você mora na cidade, é indígena, você tem um parente que adoece na aldeia, e ele vai para onde? Quando ele vem para a cidade em busca de melhor cuidado? Ele vem para a tua casa. Então, a cadeia de transmissão da Covid, ela simplesmente multiplicava-se com este bloqueio de que os indígenas que residiam nas cidades, eles não tinham acesso à vacinação, né, em primeiro momento.
depois, quando foi liberando para todo mundo, eles também, como cidadãos comuns, digamos assim, né? Não específicos de minoria. Mas a gente tem uma outra coisa, que é a restrição de acesso. Eles tiveram muita dificuldade de atendimento, esses que vivem na cidade, né? Porque, claro, estava tudo superlotado, e nessa altura você tem um acirramento do preconceito, das tensões interétnicas. Os indígenas que vivem na cidade, majoritariamente, são populações de muito baixa renda, que tinham menor, né, acesso ao serviço de saúde. Então, eles entraram na justiça novamente, pedindo, né, que houvesse uma extensão de cobertura a eles e tal. Na nossa cidade aqui até instituiu-se, implantou-se uma unidade hospitalar para receber indígena, né, porque a pressão foi grande e a situação muito grave em Manaus, nós sabemos todos. E aí, a Secretaria de Saúde da época, né, a Secretaria Bolsonarista, instituiu um formulário em que o sujeito tivesse que comprovar a barreira de acesso numa epidemia. Então, a perambulação, nós fizemos uma análise que a gente até apresentou no Congresso da Abrasco passado. A perambulação da pessoa para comprovar a barreira de acesso já permitia que ela pegasse a Covid, se ela não tivesse pego ainda até aquele momento. Então, assim, a gente está saindo deste tipo de Estado terrorista, né, que nós tivemos em 4 anos para a população indígena, para as propostas, mas nós estamos em fase de reconstrução. Então, assim, a extensão de cobertura dessa magnitude que o censo aponta, ela vai exigir um aporte orçamentário e uma expansão do subsistema que é preciso analisar com muita cautela se vai ser possível e se sim, que é o correto, digamos assim, né, em que tempo, né, em que temporalidade, ou seja, quantos exercícios serão necessários, orçamentários, falando, é que você consiga fazer essa expansão de cobertura. A alegação de autoridades sanitárias da época da Covid, de que os indígenas que vivem na cidade, eles têm acesso como qualquer cidadão, é até a página 2. Né? Porque, primeiro, todos nós sabemos que o SUS não dá a cobertura necessária. Na minha cidade, a cobertura de atenção primária nunca ultrapassa 36%. Não conseguimos, simplesmente não conseguimos. Tem lei de responsabilidade fiscal, tem falta de médicos, falta de enfermeiro para ser contratado, tem uma série de coisas que dificultam. Então, naturalmente, quando você está na base dessa pirâmide da desigualdade, você é a pessoa que tem menos possibilidade de acesso. Né? Então, é um caso a ser debatido e discutido, porque vai ter que ter uma provisão ampliada de recursos e você tem que redimensionar completamente a lógica do subsistema. Talvez com 2 braços, um para rural e outro desenho para indígena. E aí entra a discussão de quem é índio e quem não é, o que é um negócio muito difícil, porque quando você pensa no sul, sudeste, a miscigenagem histórica ela é menor. Né? Mas, vamos olhar assim para mim. Eu não sei se eu tenho traços indígenas para vocês, talvez tenha, mas eu não me reconheço como indígena porque não fui criada como tal, mas eu lembro perfeitamente da minha bisavó, que era Kaxinawá, tá certo? Eu nunca, digamos assim, acionei essa identidade, porque eu, de fato, não conheço o grupo, conheci a minha bisavó na infância, não convivi com ela, não interajo, não tive esse contato com os parentes que eram Kaxinawá. Então, para mim, seria uma coisa muito inadequada, errada da minha parte, que tive outras oportunidades na vida de tentar acionar essa centro-oeste. Você tem todo mundo praticamente tem uma ascendência indígena. Como é que você lida com isso do ponto de vista do Estado brasileiro? Do ponto de vista político, o correto é incluir todos. Do ponto de vista da vida real, dos orçamentos públicos, quanto você consegue tornar elástico esses orçamentos para isso? Então, é um grande debate, sem dúvida, e, para mim, ele tem que ser conduzido com firmeza, com clareza, com honestidade política e com um grande diálogo com as entidades indígenas e com essas comunidades, para que a gente consiga ver. No momento, eu acho que o censo é tão recente que a gente está só no susto, ainda não tem ação, né? Exato, Luísa. Exatamente essa impressão, né? O susto. A gente passou aqui por vários temas, vamos falar um pouco de formação agora, né? A Jacileide Guimarães, ela pergunta no chat, professora Luísa, parabéns pela sua exposição. O que você destacaria mais numa aula para alunos ingressantes em curso da saúde,
para despertar o interesse e engajamento pela saúde indígena? Você destacaria algum conceito-chave nesse processo de aprendizagem? Lembrando, Luísa, que esse curso, a gente tem, nesse programa, a gente tem um número muito grande de profissionais, mas também um número muito grande de estudantes de graduação, no mestrado. Então, muita gente que vai sair da universidade nos próximos anos e que vai ir para a atenção, para o cuidado, ou mesmo para a pesquisa. Enfim, acho que essa pergunta se encaixa dentro dessa parte do público que a gente tem no curso. Eu passo para você. Ok. Bom, essa pergunta ela é crucial, né? Porque ela fala sobre o para frente, né? O futuro, o que nós temos que fazer, e naturalmente que a qualificação e a formação, né, de graduação dos profissionais, ela é crucial. E aí eu queria estender, se eu falar, não apenas para a saúde indígena, eu acho que essa dimensão de uma formação que abrange esses aspectos da promoção da saúde, da humanização, da interculturalidade, ela é importante de ser, digamos assim, né, revista no próprio processo formador. A gente tem um avanço que nos cursos de saúde, excetuando os da área médica, que não são muito permeáveis a nada dessas, digamos assim, né, essas socialidades, porque a biomedicina ainda é o carro-chefe, né, dos cursos médicos, e volta e meia eles xingam a gente, que é sanitarista, dizendo, para que tanto SUS? Não precisa, médico tem que aprender a ser médico, como se ser médico isentasse você de, né, pensar a existência, a interveniência e a atuação no SUS, porque não há como você... O SUS é inescapável para um profissional de saúde médico em particular. Então, houve esse avanço. No caso da saúde indígena, muitos cursos, em particular da enfermagem, eles incorporaram a disciplina saúde indígena, o que é um avanço. Entretanto, entendo eu que é um avanço necessário, mas precisa rever as bases do processo formador, porque nós temos o processo formador muito fragmentário, muito calcado na especialidade. Se você pensa o curso médico, está lá, disciplinas todas separadinhas. Inclusive o curso de enfermagem, por exemplo, que é um curso, digamos assim, mais ampliado socialmente do que o curso médico, em termos de abordagem, de alcance, mas ainda assim você tem aquelas grandes separações, o materno-infantil, o cirúrgico, né, o obstétrico, e tem uma habilitação em saúde pública. Então, assim, o processo formador como um todo precisa, de fato, ser repensado para, digamos assim, transversalizar, além de botar uma disciplina ou duas ou outras, transversalizar a formação, essa dimensão da sociedade. Porque o fato está, não apenas para a saúde indígena, é que nós não sabemos nada sobre as pessoas que são atendidas por nós. No momento que elas entram na unidade, elas se tornam um prontuário, um nome que você, gentilmente, você fala o nome da pessoa e tudo, mas o que interessa, o que está registrado, é o que o seu foco é na queixa física, né? Então, a gente, no máximo, consegue dizer assim, não, isso aqui é um problema social, mas chama assistência social ali, porque eu não consigo mexer com isso, não. É o que você escuta diuturnamente, né? Então, essas ideias que estão aí na atenção primária, sobre projeto terapêutico singular, sobre pactuação das equipes, sobre a construção de planos de trabalho coletivo, partilha de agenda, essas ideias são maravilhosas. A dificuldade está em você conseguir, de fato, incorporar isso na rotina, como uma coisa efetiva, e trazer isso já para o processo formador, né? Porque o médico sai da faculdade de medicina cônscio de que ele é um especialista, de alguma especialidade que ele gosta, e que ele tem uma enfermeira para trabalhar para ele. A enfermeira sai cônscio que ela vai trabalhar. Eu sou enfermeira de atenção materno-infantil, eu sou enfermeira de centro cirúrgico, né? Que a realidade é diferente, mas assim, o processo formador nos molda isso. E poucos são aqueles que gostam de trabalhar, aí é mais por aptidão pessoal, né, com essas abordagens sociais. E a gente precisa rever isso. A gente está com uma iniciativa, agora que nós estamos, eu estou viajando domingo para a nossa aula inaugural. Nós implantamos uma turma de mestrado para indígenas na região do Alto Solimões. Tá? Pegamos o nosso programa e fizemos uma sala estendida exclusivamente para indígena. Até aí, está certo. Tudo bem, problema nenhum fazer isso, não tem nada demais. Mas o que tem de diferente na nossa proposta é esse propósito, essa determinação de repensar o processo formador. Ou seja, nós temos que abranger os orientadores, os professores também nessa discussão.
porque a gente fez um balanço das ações afirmativas que recebem indígenas nas universidades, e o nosso entendimento é que elas têm se limitado a dar acolhimento, vaga, e algumas universidades, então, além da bolsa, dão, né, alojamento, dão um suporte emocional até e tudo. Mas a gente não viu nenhuma discussão sobre a revisão do processo formador. Então, se eu tenho um processo formador para indígenas, e esse é o futuro, eles têm que ter seus quadros próprios de profissionais, eu tenho que repensar o processo formador. Então, acho eu que para a gente poder lidar com esses desafios que estão no século XXI, em que as doenças, né, prioritárias, nós temos na Amazônia doenças infecciosas que continuam, elas não sumiram, nós temos a tripla carga de doença, né, na Amazônia, que é a violência, o crescimento dos assassinatos é exponencial, as doenças transmissíveis e as crônicas não transmissíveis. E as crônicas não transmissíveis, que é o que explica aquela desnutrição na Amazônia, elas têm a ver, de fato, com a organização produtiva dos municípios, né, que não tem mercado para você fazer agricultura o meio de vida. Você faz aquele mínimo minimoro para subsistência. E os ambientes estão sendo devastados, então o peixe está acabando, a caça já era para consumo das famílias, não estou falando para venda, né? Então, nós precisamos fazer frente a esses desafios que a realidade está nos colocando. Mas a gente aprendendo 90% dos conteúdos formativos, sendo biomédicos, no sentido da abordagem biomédica, no sentido geral, não só de medicina, a gente não consegue dar conta dessa dimensão que todo mundo está nos chamando a tomar pé, né? Assumir esse protagonismo. Então, acho que o processo formativo precisa de fato. Então, a gente está aqui nessa luta aqui para tentar rever a nossa turma de mestrado e tentar fazer com que ela seja, de fato, um momento de reflexão para pensar a nossa pós-graduação como um todo. Muito obrigado, Luísa. Agora, acho que a gente já deu conta, né, das nossas perguntas, das nossas questões. Pedir para as pessoas tomarem bastante cuidado com o microfone. E quero lembrar, então, nossa próxima, antes de despedir da Luísa, nós temos o nosso próximo encontro, né, o 18º, no dia 23 de agosto, que não é na próxima quarta, é na quarta seguinte. Então, daqui a 14 dias, nós temos o tema Mulheres com Deficiência, Desafios à Construção da Integralidade em Saúde, com a professora Estela Mares Nicolau, da Unifesp, Universidade Federal do Estado de São Paulo. Eu gostaria, de novo, de agradecer a participação da Luísa, a participação de cada uma das pessoas que conseguiram entrar aqui na sala ao vivo. Pode ver pelas reações, Luísa, o pessoal tem... Acho que todo mundo tem uma gratidão pela aula, por essa aula, pela aula anterior, né, com a Roberta, e que nos ajudou a entender muito sobre uma realidade que não é a realidade, talvez, da maioria das pessoas presentes aqui na sala. Muito obrigado pela sua participação, pela sua aceitação desde o começo, quando foi feito o convite. Devolvo a palavra para você encerrar a sua participação, e a gente, com certeza, terá novos encontros aí no futuro. Ok, obrigado, gente. Eu agradeço muito pelo convite, né, por estar aqui, foi muito bom, foi um prazer. A interação com a turma aí do Regiões e Redes é sempre muito boa. A gente teve uma participação aqui, né, no projeto da regionalização, até fizemos algumas coisas juntos. Foi muito bom, né, conhecer essa gente toda, ainda que de vídeo, ainda que de manifestação, mas assim, a interação entre os seres humanos ela está perpassada pela tecnologia, mas o afeto ainda é a base de toda a interação. Então, foi muito bom, agradeço muito. E, assim, eu acho que esses momentos de reflexão, eles também são muito úteis para nós, porque quando você precisa falar para pessoas que você não sabe quem são sobre determinado assunto, você vai sair juntando ideias e tudo. Agradeço aqui pelas observações aqui generosas, obrigado mesmo. Bom que vocês gostaram, né? A abordagem aqui da saúde indígena não é um tema assim tão popular entre os profissionais do SUS, mas eu acho, então, que a gente conseguiu se entender. Obrigado por tudo e um grande abraço aí, boa continuidade das atividades.